Algumas informações um pouco desencontradas, outras com uma fonte não tão segura, mas uma coisa que a gente observa quando nós pensamos no Dia das Mães, eu não sei onde foi parar meu óculos. Ah, aqui. Obrigado, hein? Um dia vocês vão ter um filho na Austrália e vocês vão entender o que acontece. Eu peguei um material na página do Terra e fala que a mais antiga comemoração do Dia das Mães, ela é um tanto quanto mitológica. Na Grécia Antiga, na entrada da primavera, era festejada em honra a Réa, a mãe dos deuses. Depois vimos no século XVII na Inglaterra, quando começou-se a dedicar o quarto domingo da quaresma às mães operárias inglesas, e aí as trabalhadoras ficavam em casa com as mães e era chamado o Mother's Day. Depois, nos Estados Unidos, as primeiras sugestões aparecem com uma escritora chamada Julia Howe, que é autora do hino à bandeira da República, mas foi uma americana chamada Anna Jarvis, que no estado da Virgínia Ocidental, ela iniciou uma campanha para instituir o Dia das Mães. E foi interessante que, por conta do falecimento da mãe dela, ela e as amigas dela, na verdade, começaram a celebrar um dia para preservar a memória da mãe dessa escritora. E foi interessante que a ideia foi tão bem aceita que foi instituído formalmente o Dia das Mães, só que aí aconteceu um negócio que deixou a própria protagonista dessa festa, deixou ela um pouco triste, porque ela percebeu que todo o aparato que começou-se a montar em torno de um dia que era para homenagear, se tornou uma coisa meramente comercial. Então ela empreendeu uma campanha para destituir o Dia das Mães, mas uma campanha que não surtiu muito efeito, mas fica para nós essa experiência de termos no Brasil essa data também, que o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços em Porto Alegre no dia 12 de maio de 1918. E em 32, quando Getúlio Vargas era o presidente, ele oficializa a data como o segundo domingo de maio para o Dia das Mães. Então, independente, e quando a gente vê esse vídeo promocional que realmente traz de uma forma cômica num primeiro momento, imagine você, concorrer a uma vaga onde você tem aquele portfólio de necessidades, de responsabilidades, de carga horária e com um salário nada, Então é um negócio que é bem complicado, porque as pessoas procuram associar a valoração daquilo que se faz com o recurso que se recebe. E é impressionante como no momento lúdico em que está sendo criada a imagem do profissional a ser contratado, ninguém quer. Mas na hora que o contratante diz, esse profissional existe e é a mãe, aí a ficha cai. Aí a gente entende o quanto nossas mães são importantes. Eu tenho 52 anos, eu nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Viemos para São Paulo, eu ainda era pequeno, mas eu sei que eu dei muito trabalho para minha mãe, em questões de saúde. Então a minha mãe muitas vezes ela conta
Algumas situações, algumas eu acabei escutando assim, en passant, porque nunca foi devidamente esclarecido. Tem até uma brincadeira que fala que eu tinha uma doença chamada doença do macaco. Eu era magrelo e peludo, assim, tipo o Pedrão assim, né? Mas magrelo, né? Então, mas enfim, sarei e Deus me trouxe até aqui aos 52 anos. E graças ao esforço de mãe, porque a minha mãe nunca mediu esforços para levar a médico. E eu sei que quando eu falo minha mãe, você também pode pensar na sua mãe, porque a sua mãe também fez isso, porque a sua mãe também exerceu sobre a sua vida um cuidado tal que você está hoje aqui. Então, quando nós nos reunimos numa manhã como essa, para ouvir nossas crianças declarando o valor que as nossas mães têm, quando a gente para articular e ver toda essa bênção que é poder homenagear uma mamãe, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre uma mãe que viveu uma experiência extremamente diferenciada na questão da maternidade. Eu sempre digo que ser mãe já carrega em si um milagre de Deus. Porque se nós formos avaliar o que acontece, e eu vi numa TV a cabo um dia um documentário sobre as transformações que o corpo da mulher sofre no exato momento em que ela concebe o bebê. No momento em que o óvulo é fecundado, de uma forma documentária, assim, científica e com aqueles gráficos bacanas, foi mostrando as inúmeras transformações que a mulher sofre no sentido de ter por conta da gravidez. A começar do ponto de equilíbrio da mulher que muda, porque ela passa a ter um peso numa região corpórea onde não tinha peso antes, mas agora tem, e com tendência a aumentar. Então, o documentário foi mostrando internamente as muitas transformações que o corpo da mulher promove para se preparar para receber aquele bebê, e no recebendo o bebê, as transformações que o corpo acaba processando para cuidar e gerar vida. Mãe, você já parou para imaginar que tudo que você tem ao seu lado hoje, em termos de filho, foi algo que foi gerado das suas, aí a palavra entranhas, no sentido de células, de DNA, de micro-organismos? Foi o seu corpo que produziu essas mudanças, foi o seu corpo que alimentou este ser e foi dando a este ser toda essa formatação que ele tem hoje. Então, quando nós olhamos uma mãe ao lado do filho, a gente entende o milagre que acontece na geração de vida. E aí você começa a perceber os traços de personalidade, e aí entra a outra parte do milagre, que é a colaboração do pai no sentido da preparação e da sustentabilidade daquela criança. Então, as informações genéticas do pai também começam a aparecer nos filhos.
E aí começa todo um ciclo de geração, e quando a criança sai do seu invólucro protetor, que é a sua mãe, então ela começa a sofrer. Na verdade é isso aí, né? Quando a criança sai daquele invólucro, ela começa a sofrer e a viver os seus problemas, né? Um dia desse, na minha casa, conversando sobre problemas existenciais, a Yasmin sai com uma pérola, né? Ei, dá para os grandes pararem de falar um pouco e discutir os meus problemas também? Aí todo mundo olha com aquela cara tipo... Aí menina, o que você quer dizer com isso? Imagina, eu tenho problemas. Aí perguntaram, que problema, Yasmin, você tem? Gente, eu tenho 8 anos e tive aula de... Não, de... que agora fugiu a palavra. Geometria. Gente, eu tive minha primeira aula de geometria e eu só tenho 8 anos. E aí ela já vem com aquela... E tenho baixa visão ainda, né? Isso é um problema para mim, né? Claro, tudo para criança é novo. Você que é experiente, você que é experimentado, quando você vai para um projeto novo, não dá aquele friozinho na barriga? Seja qual for o tamanho do projeto, seja qual for o tamanho da sua experiência no projeto, quando você entra num projeto novo, dá aquele friozinho na barriga e isso é saudável. Mostra que você está levando a sério e que você teme pelos resultados e que você procura um resultado positivo. Imagina a criança, tudo para ela, no crescer e no caminhar da sua vida, vão sendo novos projetos. Ontem, a criança não conseguia andar, então ela era movimentada por alguém. Aí qual era o dispositivo? E aponta e fala naquele jeitinho. Alguém vai lá, pega a criança, leva até o lugar. Aí ela começa a descobrir que ela consegue se movimentar. No começo de lado, às vezes de ré, às vezes, né? Mas ela começa a se movimentar e aquilo é uma descoberta. E aí ela vai aprimorando. Dali a pouco ela começa a andar. Aí não contente com isso, começa a correr. E aí quando começa a correr, começam as quedas e tal, e a fala, enfim. E aí aquilo tudo que você mãe, você pai, mas hoje o foco mais específico na questão da mamãe, você percebe o milagre que você tem nas suas mãos. E é um milagre que começou dentro de você. Então, tem até uma desculpa assim para nós papais, né? Que assim, quando o bebê nasce e começa a choramingar, mamãe, não adianta muito mandar o pai lá. Né? Não adianta muito, porque... Não, sabe por quê? Porque tem toda uma questão de sintonia. A criança, ela foi gerada sintonizada com um batimento cardíaco, que é o da mãe. Quando ela nasce, ela está acostumada com um cheiro, que é o da mãe. Com uma caloria, que é o da mãe. Com a voz, que é da mãe, né? Então, manda o pai lá, tá, a gente até vai, mas que é melhor você, mãe, ir, que vai resolver mais rápido, isso sem dúvida, né? Não que a gente se isole, por favor, mamães, não me tenham por né? Enfim. Mas o milagre da vida. Agora vamos pensar na vida de Maria. Maria, uma mulher que estava se preparando para uma etapa importante na sua vida, que era o casamento. De repente, nas tratativas ali do casamento, nem tudo ainda devidamente acertado, porque ela ainda não havia casado, havia só a questão do noivado, mas já estava em vias de se concretizar o casamento.
De repente Maria está lá no seu quarto e aí aparece um anjo. E aí o anjo diz para aquela mulher algumas palavras que eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E o anjo se ausentou dela. Queridos, vamos tentar compreender 3 aspectos para que você possa ser uma mãe especial. Como é que é a tua relação com Deus? Eu gosto muito de tentar imaginar como seria a cena das ações bíblicas e das narrativas, porque isso talvez ajude a gente a pensar um pouco e a compreender alguns detalhes. Vamos imaginar o seguinte: aqui nós temos uma mulher que estava já comprometida com o casamento, mas o casamento ainda não tinha sido consumado, ainda não havia, o casamento não tinha sido oficializado assim, no sentido de o marido agora é esposo dela e tal, ainda não tinham tido relações sexuais. Aí Maria está lá se preparando para esse momento do casamento, quando chega o anjo. Aí o anjo diz o que para ela? No verso 26 aqui a gente vê que no verso 28, entrando o anjo onde ela estava, diz: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Gente, na boa, imagina o susto que essa mulher levou. Primeiro que ela estava num lugar sozinha e aparece um anjo. Via de regra não é sempre que a gente bate papo com anjo, né? Mas aí imagina, Maria ali, de repente um anjo aparece e diz, né? Alegra-te muito. Alegra como? Se eu fosse ela, eu tinha desmaiado, né? Porque aparece um anjo, né? Aí o anjo, talvez ela até tenha desmaiado de susto, né? E o anjo acordou: alegra, mulher, olha, você foi achada com graça diante de Deus. Aí ela se recupera daquela situação, aí ela se senta lá, aí o anjo começa a dizer para ela: Deus vai te dar um filho. E aí tem um negócio que é bacana, porque veja, quando eu ficava imaginando a Ruth grávida, e eu ficava lá fazendo cafuné, como será esse menino? Será que ele vai ser bonito igual o pai? Ou será que ele vai ser lindo igual a mãe? Aí ficava lá imaginando como seria. Aí quando sai aquele ultrassom morfológico, nossa,
Mas deixa nascer, porque aí tá muito feio, né? E aí, quando nasceu, o Lucas teve um probleminha no nascimento, ele teve conjuntivite e só foi abrir os olhinhos com 25 dias depois de nascido. Aí ficou aquela, como é que é o olhinho dele e tal. Aí começou a crescer e tal. Como é que vai ser a voz dele? Será que vai ser desafinado igual o pai e tal? E a gente sempre vai criando expectativas como será. Mãe, o anjo deu o currículo. Maria, você vai ter um filho. Agora, mãe, se liga na descrição. Maria, não temas, não temas, né? Pela palavra do anjo, ela estava pálida, deve ter desmaiado e acordado de novo. Achaste graça diante de Deus. Você conceberá e dará à luz a um filho. Primeiro susto dela. Ela era virgem, como é que ela ia ter um filho? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria deve ter tido um outro colapso nervoso. Porque além dela receber a notícia de que ela teria um filho, ela recebe o currículo: Filho do Altíssimo, Rei dos Reis, o reinado dele não terá fim, ele será o governante. Era muita informação para um coração só. Mas aí vem a palavra do anjo dizendo: não tema, o Senhor é contigo. Então, queridos, dessa experiência que Maria vivencia, eu quero destacar 3 aspectos. Para você ser uma mãe especial, e se nós queremos ser pessoas especiais diante de Deus, nós precisamos ter um relacionamento especial com Deus. Deus não foi na casa de qualquer uma. Ele foi na casa de Maria. Ele mandou o anjo procurar aquela mulher, porque ela era uma mulher que tinha um relacionamento especial com Deus. O anjo disse: Deus achou graça em você. Então, queridos, vamos observar que o ponto de partida aí, claro, vem o amor e a graça de Deus, mas vem nos merecimentos espirituais desta mulher, que tinha um relacionamento com Deus, a ponto de Deus valorizar de tamanha forma, a ponto de escolher a esta mulher para trazer Jesus ao mundo. Se nós queremos fazer diferença onde quer que estejamos, nós precisamos ter este aspecto em mente: o meu relacionamento com Deus, a minha forma de tratar e de ser tratado, a minha forma de ser com Deus, ela vai fazer toda a diferença na minha vida e no exercício do meu jeito de ser. Num segundo momento, para ser uma mãe especial, nós precisamos ter uma boa compreensão a respeito da vontade de Deus. Observemos que dos versos 29 ao 37, Maria fica pensativa, ela ouve com atenção, a ponto de questionar o anjo: ô seu anjo, espera um pouquinho. Não, tá, entendi, mas para isso que o senhor está falando, como é que eu vou ser mãe de um filho se eu não casei ainda? Né? E talvez Maria até tenha feito outros questionamentos, tipo, mas depois do casamento, quando vai ser, tal, né? Não, ela fica prestando atenção e ela questiona o anjo: mas isso, eu não sou casada. Aí o anjo explica: descerá sobre você o Espírito Santo, por isso o ente que há de nascer em você também será chamado Filho de Deus. Aí eu acho que ela teve uma outra crise de susto e um outro desmaio, porque aí ela, né, de novo, meu Deus,
O que está acontecendo? Primeiro aparece esse anjo, me dá uma notícia tão inusitada, e agora ainda está dizendo que esse filho vai ser chamado filho de Deus, porque é uma coisa miraculosa. Será que sempre a gente entende os caminhos de Deus na nossa vida? Nem sempre. Agora, será que os caminhos de Deus para a nossa vida estão sempre claros a ponto de nós entendermos logo de cara? Não. Não. Porque Deus espera da nossa parte um relacionamento progressivo. Nós vamos nos relacionando com Deus e vamos aprofundando no relacionamento com Ele. E na medida em que aprofundamos o relacionamento com Ele, mais nós vamos compreendendo o que Deus quer, qual é a ação que Deus quer, qual é o ato que Deus quer, o que é que Deus não quer que façamos, para onde devemos ir ou para onde não devemos ir. Maria fez isso. Ela ficou atenta, porque ela queria compreender a vontade de Deus. E para compreender a vontade de Deus, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar a nós. Porque se faltar atenção, às vezes, por exemplo, a gente pregando, as pessoas ficam cochichando, ficam conversando. Então, se não está prestando atenção no que está sendo dito aqui da frente, você não entende o conceito. Não entendendo o conceito, você perde alguma coisa daquilo que poderia ser importante. E aí, mas por que disse isso? Por que falou aquilo, tal? Maria, ela focou, prestou atenção, ouviu. No momento em que não entendeu, anjo, mas e isso? Como que será? Ah, será assim, assim, assim. Essa atitude de Maria, a primeira atitude de ter um relacionamento positivo com Deus, a segunda atitude de buscar uma boa compreensão da vontade de Deus, a levou para uma terceira e mais importante atitude. No verso 38, Maria diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Nesta declaração, Maria assume diante de Deus um compromisso de deixar-se ser usada para o propósito de Deus. Relacionamento especial com Deus. Amém. Compreendeu a vontade de Deus para a vida dela. Amém. Agora falta o assumir o compromisso. Quando ela diz, eis aqui, ela está dizendo, Senhor, eu entendi que é comigo. Então está aqui, ó. Eis aqui, é comigo. Não é com a minha prima, que na gravidez, na velhice, gerou também um bebê que está todo mundo alegre e tal, que era o João Batista. Não, Senhor, aqui, ó, eis aqui. Ela assume um compromisso e ela aponta para ela. Só que quando ela aponta para si, ela diz, Senhor, eis aqui a tua serva. O servo usado aqui é aquela palavra do empregado que não tem nem direito à vida. É mais ou menos como a contratação do vídeo. E haviam escravos naquela época que eram por aí mesmo. Então, quando ela diz, Senhor, eis aqui a tua serva, ela se coloca totalmente na dependência e na mão do Senhor, que é o Senhor que vai cuidar da vida dela. E aí, quando ela diz, eis aqui a tua serva, ela assume o compromisso, cumpra-se. Ela entende que a vontade de Deus é perfeita, ela entende que a vontade de Deus prevalece e ela se coloca debaixo da mão de Deus, dizendo, cumpra-se em mim a tua palavra. E aí a coisa caminha e a bênção decorre
ela tem o Filho e é Jesus, o Salvador do mundo. Queridos, se nós queremos olhar para o exemplo de uma mãe, e à noite eu continuarei a falar sobre Maria na sua relação com este Cristo. Não talvez o filho dela, mas com o Salvador que ela trouxe ao mundo e como é a relação dela com esse Salvador. Mas agora, pensemos nisso. Uma mãe especial. Uma mãe que teve num primeiro momento um relacionamento tamanho com Deus, a ponto de ser escolhida por Ele para receber o seu filho. Uma mulher que procurou compreender a vontade dele e uma mulher que assumiu o fazer a vontade que Deus havia colocado no seu coração. Que é diferente. Muitas vezes nós podemos ter a consciência do nosso chamado, nós podemos ter a experiência do nosso chamado, mas estarmos relutando a ponto de não obedecermos ao chamado de Deus. Então, o meu desafio nesta manhã é para que nós olhemos para a experiência de Maria e procuremos ter com Deus um relacionamento especial. Que nós procuremos ter com Deus uma vontade tamanha de entender a vontade dele para a nossa vida. E que nós tenhamos para com Deus um desejo enorme de dizer a Ele: eis aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, e aí a bênção virá sobre nós. Amém? Eu queria convidar os irmãos agora para um momento de oração em favor das nossas mamães. Quem estiver perto da sua mãe, já está pertinho da sua mãe. Então você vai orar com a sua mamãe, vai orar pela sua mamãe. E nós vamos orar. Porque quando a gente pensa na maternidade, a gente tem o padrão, mas nós temos muitas coisas que às vezes acontecem fora de um padrão. Mães adolescentes que não estão preparadas para este momento, mães que não têm efetivamente um relacionamento com Deus e que isso vai refletir na família. Mas agora é hora de dizer a Deus: Pai, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus de amor, nós queremos erguer a nossa voz em louvor e gratidão a Ti, pelas mães que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque só Tu as tem fortalecido e as tem feito, ó Deus, cumprir o seu papel como mães. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo, e pedimos que a cada dia do nosso viver, nós tenhamos esse sentimento de gratidão por nossas mães. Que não falte a nós, ó Deus, as oportunidades e que não falte a nós as palavras para podermos dizer às nossas mães e às mães com quem nós convivemos do valor que elas têm, da importância que elas têm e da bênção que elas têm neste ministério que é a maternidade. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito renove suas forças, que o Teu Santo Espírito renove o seu ânimo e que a cada dia, ó Deus, que as nossas mamães repousarem no seu leito, que o Senhor use, que sejam poucos momentos, mas que o Senhor restaure
as suas vidas, para que elas possam logo se levantar e continuar no seu cuidado. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido um Deus gracioso, e entendemos que assim o será, porque céus e terras passarão, mas a tua palavra e o teu jeito de ser, isso não muda. E nós te agradecemos porque a experiência de Cristo vir ao mundo, na instrumentalidade de Maria, nos traz também noções do valor que o Senhor dá à questão da maternidade. Oramos assim agradecidos, no nome santo, poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que dá forças para que as nossas mães venham cumprindo o seu papel como tem feito até agora. No nome dele oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, mamãe querida. Que o Senhor repouse sobre ti a sua mão e que o seu rosto brilhe cada dia mais sobre a sua vida. Amém?